Olá, meus amigos, voltamos para a nossa aula sobre o Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do livro, no capítulo 6, que fala sobre a vida espírita, então é o capítulo da vida espírita. Só vou colocar aqui a cor de realce para a gente se organizar. Então, a gente já falou sobre os espíritos errantes, sobre os mundos transitórios, sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. A gente fez já o ensaio teórico da sensação nos espíritos. Caso vocês queiram revisar essa aula, ela vai sair para vocês em maio, tá bem? Então fiquem ligados no nosso canal para vocês receberem as notificações quando ela estiver saindo. Hoje a gente vai falar sobre as escolhas das provas. O que significa isso? Como é que a gente escolhe as nossas provas, né, na nossa reencarnação, na nossa vida? Vamos verificar. Eu vou aumentar aqui para a gente poder ver melhor. Aumentei demais também, tem que diminuir um pouquinho. Vamos lá. Então, escolha das provas. A gente está na pergunta 258. Pergunta: quando na erraticidade, lembrando que erraticidade é quando você desencarna. Quando a gente está desencarnado, na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, antes de reencarnar, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, ele sabe o que vai acontecer na próxima vida? E aí os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós mesmos escolhemos o que a gente vai enfrentar, nossos desafios, né, na próxima vida, e é por isso que nós temos o nosso livre-arbítrio. Não é Deus que decide para a gente, Deus nos dá a permissão de escolher aquilo que a gente quer aprender, né? E aí vem a pergunta seguinte: não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Então, em outras palavras, ele está falando o seguinte: então quer dizer que o que acontece de difícil conosco não seria um castigo de Deus? Isso não é imposto por Deus? E aí os espíritos respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus. Então é claro que existe a permissão de Deus para o que quer que aconteça conosco, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, se foi Ele que fez tudo, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, né? Se tudo é permitido por Ele, então, ok, nada pode acontecer sem a permissão dele. Agora, vamos para a próxima questão que ele coloca ali, ó. Ide agora perguntar por que Deus decretou esta lei, não é? E não aquela. Vai perguntar, então, por que ele não fez assim ou assado? Dando ao espírito a liberdade de escolher, como nós temos a liberdade de escolher, Deus deixa ao espírito a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então, Deus permite que ocorram conosco os problemas, as dificuldades. Entretanto, é a nossa responsabilidade das nossas escolhas. E aí, então, essas consequências nefastas, terríveis, que acontecem devido às nossas escolhas, né? Você não pode querer botar fogo na casa, tacou fogo numa casa e a casa não vai queimar, né? A consequência de tacar fogo numa casa é a casa queimar. Então, Deus não vai parar o fogo da casa porque você escolheu que a casa tem que pegar fogo. Ok? Então, a consequência, não é? E essas dificuldades, esses problemas que ocorrem na nossa vida, são de nossa responsabilidade. Não foi Deus que colocou aquilo ali pra gente. Então, nada lhe estorva o futuro, né? Abertos, se lhe acham assim o caminho do bem e o caminho do mal. Então, nada pode influenciar o nosso futuro a não ser nós mesmos.
Nós somos responsáveis pelo nosso futuro, ok? Por isso que a gente pode escolher entre o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho, né, do bem ou da ignorância, vamos colocar por assim que fica melhor. Se o espírito vier a sucumbir, vier a perder na prova, não passar na prova, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, nem tudo está acabado, né? Você viveu uma vida toda escolhendo o caminho do mal. E aí pensa assim, agora eu vou morrer, tudo acabou, minha chance acabou. Não acabou. Né? Então Deus nos dá essa oportunidade de continuar vivendo e ter uma nova oportunidade. E também que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então, nada está acabado e a gente pode recomeçar o trabalho mal feito. Demais, cumpre-se, distinga-se, diferencie o que é a obra da vontade de Deus. Então, a gente tem que lembrar a diferença disso aqui, ó. A obra da vontade de Deus, né? E fazer a diferença entre isso e o que é a vontade do homem, não é? O que Deus criou e o que nós fizemos com aquilo que ele criou, não é? Deus nos dá uma vida e a gente decide fazer o que a gente quiser da nossa vida, ok? O que é da nossa vontade. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Então, o perigo é obra de Deus. O que é a nossa obra? Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes. Então, se Deus cria o perigo, somos nós que desejamos estar expostos ao perigo, não Deus que deseja nos colocar exposto a isso. Então, e por que Deus permite que a gente se exponha ao perigo? Porque a gente tem, nessa exposição ao perigo, um meio de progredirmos, né? E também porque Deus permitiu que a gente pudesse ser exposto a esse perigo, porque Ele é nosso Pai, Ele sabe que isso não vai nos ferir, porque nós temos a vida eterna, Ele nos deu a vida eterna, então nada pode nos ferir desse modo vir a nos aniquilar, a destruir o que Ele criou, não é? Então, poderemos progredir e porque Deus permitiu. Então, vosso, porém, foi o desejo de a ele, ao perigo, vos expordes por haverdes visto nisso um meio de progredirdes e Deus o permitiu. Então, vamos ler novamente para a gente fechar a nossa ideia. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar, por que decretou ele esta lei e não aquela? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro, abertos, se lhe acham assim, o caminho do bem, como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a vontade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é do homem, do que é da do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Pergunta 259. Do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, então, do fato de ser da nossa responsabilidade, do nosso livre-arbítrio, né, o tipo de prova que a gente vai experimentar, seguir-se-á que todas as tribulações, que todas as dificuldades, né, todos os problemas que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos. E aí, ele quer dizer o seguinte, será que tudo que acontece na nossa vida, a gente já preveu isso antes da gente reencarnar e buscamos tudo isso antes da gente reencarnar? E aí os espíritos respondem, todas não é? Porque não escolhestes e previstes tudo
o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas, né? Você imagina que se você quer fazer uma prova, você já sabendo do resultado, né? Como é que você vai fazer a prova? Para que você quer fazer prova se você já sabe o resultado? Você está fazendo uma prova, né? Um desafio, porque você não sabe se você vai conseguir ou não. Então, aqui ele continua respondendo: escolhestes apenas o gênero das provações, o tipo das provas, as particularidades, né, as singularidades, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, ocorrem por conta da posição em que vos achais. Então, se a gente está preparado, a gente pode fazer uma prova melhor do que se a gente não tivesse preparado, mas a gente vai sofrer todas as tribulações durante esse caminho, se a gente, né, tiver medo, não tiver fé em Deus, não sabe? Toda essa intuição nossa, a gente não prestar atenção na nossa intuição, no que nós realmente somos, ficarmos presos ao que está no lado de fora, não olhar para o lado de dentro, né? Então, vai depender da posição que a gente se acha. São muitas vezes, né, consequências das vossas próprias ações. Então, essas tribulações, essas dificuldades tremendas, essas dores e sofrimentos são muitas vezes as consequências do que a gente escolhe, do que a gente pratica. Escolhendo, por exemplo, né, isso é um exemplo, nascer entre malfeitores, bandidos. Sabia o espírito a que arrastamentos, que tipo de arrastamentos se expunha, que tipo de tentações, não é? Ele estava se expondo. E ignorava, talvez, porém, quais os atos que viria a praticar. O espírito talvez não imaginasse que viria a praticar certos atos. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do exercício do seu livre arbítrio. Então, é vontade nossa, não é? É escolha nossa. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, por exemplo, que é nascer entre malfeitores, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Também sabe, portanto, de que tipo de natureza serão as dificuldades que se lhe depararão. Então, ele sabe, quando ele escolhe nascer entre malfeitores, que tipo de coisas, mais ou menos, né, que vai ser apresentadas para ele, mas o espírito ignora se verificará este ou aquele êxito. Ele não sabe se ele vai ser bem sucedido ou não. É aquilo que eu falei, a gente não vai para uma prova sabendo que a gente vai acertar tudo, né? Os acontecimentos secundários que vão se originar depois, os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Então, o que vai acontecer depois que a gente escolher essa prova, esse desafio, vai depender das circunstâncias e do tamanho da carga que a gente vai ter que sustentar. Previstos só são... O que é previsto? O que a gente pode prever, né? O que a gente pode deduzir ou fazer uma imaginação, botar a nossa imaginação. Pode ser que aconteça isso. Então, previstos só são os fatos principais. Quais são os fatos principais? Né? Que você vai nascer entre malfeitores, por exemplo. Os fatos principais são previstos, os que influem no destino. Esses são previstos. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, cheia de buracos, você sabe, né? Sabes que terás de andar cautelosamente. Você tem que tomar cuidado para não cair no buraco, porque há muitas probabilidades de caíres. E ignoras, você não sabe, contudo, entretanto, porém, em que ponto cairás, né? Porque tem tanto buraco que você não sabe quando você vai cair, né? E bem pode suceder que também não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, por exemplo, uma telha te cair na cabeça, não creias, não imagine que estava escrito isso, né? Que Deus quis que caísse na sua cabeça, segundo vulgarmente se diz. Pergunta 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida, entre bandidos, entre malfeitores? Como é que ele pode desejar uma coisa dessa? E aí a resposta é a seguinte: forçoso é que seja posto
num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Né? Ele pede a prova, então ele precisa ir até aonde ele possa fazer a prova. Pois bem, é necessário que haja analogia. Então você quer ser um guarda florestal. Você não vai ser guarda florestal na cidade grande, você vai ser guarda florestal na floresta, né? Pois bem, então, para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se ache em contato com gente dada a prática de roubar. Então, se você quer uma prova dessas, você vai e escolhe isso e daí você vai nascer entre os ladrões para você testar se você vai ser um deles ou não. Pergunta seguinte, assim, tipo, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, né? O espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas. Então, dependendo do local em que ele nasce, ele precisa encontrar determinadas circunstâncias das quais ele vai querer ser provado, né? Fazer um desafio. Então, se não houvesse na Terra esse tipo de costume, né? De roubar, de enganar, como é que seria para o espírito? Aí eles respondem o seguinte, e seria isso de lastimar-se? Tipo, isso é uma coisa ruim? É o que ocorre justamente nos mundos superiores, onde o mal não penetra, porque ele já não tem mais esse tipo de ambiente. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Então vamos trabalhar para que isso ocorra também no nosso planeta. Pergunta 261. Nas provações, né, nas provas, nos desafios, por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Todas essas provas, assim. E aí eles respondem, certo que não. Não é necessário passar por todas as tentações para você atingir a perfeição. Pois bem, sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Então, existem espíritos que já sabem, né, que aquele ali não é um caminho legal. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o insam. Então, por mais que você tenha um filho, você fala assim, olha, meu filho, isso aqui é perigoso, não faça isso. Tem pessoas, tem crianças que vão desafiar para ver realmente se é bom ou ruim. E aí isso faz parte também, não tem problema nenhum. Até aonde que ele vá, ele perceba, né, se aquilo é o bom ou é o mal. Na hora que ele perceber que para ele aquilo vai ser o mal, ele vai voltar e vai refazer todo aquele caminho. Bom, pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza, né? Ele pedir para vir na encarnação numa família abastada, numa família rica, e ser-lhe esta concedida. Então, ele faz uma petição e é concedido. Então, conforme seu caráter, poderá tornar-se avaro, né, uma pessoa gananciosa, uma pessoa que só quer enriquecer mais e mais e mais, ou pródigo, uma pessoa que usa a riqueza para fazer o bem para uma sociedade, por exemplo. Egoísta ou generoso, depende dele. Ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade, né? Ele vai aproveitar a riqueza dele para esbanjar o que ele quiser. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas estas tendências. Vai depender absolutamente da escolha dele, né? Ele não é obrigado a passar por tudo isso. Pergunta 262. Como é que pode o espírito que em sua origem, né, lá no começo, quando ele foi criado, é simples, ignorante e carecido de experiência, né? Um espírito completamente sem experiência de vida, escolher uma existência com conhecimento de causa, tipo, eu sei que aquilo ali vai ser bom para mim ou não, e ser responsável por essa escolha, né? Como é que ele pode ter responsabilidade das coisas que ele tem que escolher se ele nasce simples e ignorante? Se ele nasce como se fosse um bebê? E aí é respondido o seguinte: Deus lhe supre a inexperiência, né? Ele é fornecido com essa inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Como fazeis com a criancinha? Então, como ele é nosso pai,
nesse período em que a gente é a infância espiritual mesmo, aquela parte em que nós somos ignorantes e simples, ele nos traça o caminho como se fossem nossos pais quando a gente era bebê. Entretanto, ele nos deixa, porém, pouco a pouco, à medida que o nosso livre-arbítrio se desenvolve. Então, à medida que a criança, por exemplo, né, a criança vai crescendo, os pais têm que dar uma certa liberdade para os filhos, para que os filhos possam ter autonomia. Então, dá-se o mesmo conosco quando somos espíritos. Então, senhor de proceder à escolha, né? Vamos ser senhores de escolher o que a gente quer. E só então é que muitas vezes nos acontece de extraviar-nos do caminho, né? Tomando esse mau caminho, que seria um caminho ruim para nós mesmos, né? Fazer algo que seria ruim para a gente mesmo, por desatender os conselhos dos bons espíritos. Porque nós recebemos conselhos o tempo todo, isso vem na nossa intuição, né? Então, a gente se afasta do bom caminho por nossa escolha própria. A isso é que se pode chamar a queda do homem. A queda do homem seria a gente não dar ouvidos àquelas vozes intuitivas que nos dizem, olha, não vai por aí não é legal, isso aí não é bom para você, mas a gente continua e faz. Pergunta seguinte: quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre, exclusivamente, de sua vontade? Então, quando a gente tem já, né, essa capacidade de escolher entre fazer o bem ou fazer o mal, a escolha da próxima reencarnação vai ser sempre exclusivamente nossa? Ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação, tipo, como algo pra gente, uma lição, né? Uma lição. A gente não coloca como castigo, porque não seria bem o objetivo. O objetivo é de aprender. Então, seria como expiação ou algo que é a nossa escolha. E essa expiação seria imposta pela vontade de Deus? Vou repetir a pergunta. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre, exclusivamente, da sua vontade? Ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? E aí, eles respondem o seguinte: Deus sabe esperar, né? Não apressa a expiação. Então, essa expiação não vai ser imposta. Todavia, pode ser imposta certa existência, uma determinada existência, a um espírito, pode ser imposto isso, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação, não é? Então, uma pessoa, por exemplo, que em várias existências sucessivas, ela quis se suicidar e ela não quer realmente encarar a vida. Por misericórdia de Deus, por, né, bondade, ela vem numa existência de uma forma em que ela não consiga caminhar sozinha. Ela precisa de alguém para levá-la a todos os lugares. Ela não tem como fazer isso, né? O que acontece? Ela vai atravessar aquela experiência com todo o amor, recebendo carinho, apoio que ela precisa para poder viver e verificar que a vida não é uma coisa ruim, é uma coisa maravilhosa. Então, isso poderia ser um exemplo, né? Mas não necessariamente a gente tem que usar isso para todos os casos, não dá para generalizar. Mas é um exemplo que pode ser usado para algo que é imposto ao espírito. 263, pergunta 263. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Então, assim que a gente desencarna, a gente escolhe alguma coisa? E aí a resposta é a seguinte: não. Muitos acreditam na eternidade das penas, não é? Então, muitos acreditam que eles vão sofrer para o resto da vida. O que, como já se vos disse, é um castigo. Então, muitas pessoas
acreditando que vão ficar sofrendo, elas não fazem as escolhas logo assim, depois que elas desencarnam. Pergunta 264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? O que faz com que o espírito queira escolher essas provas que ele vai ter que atravessar, não é? Que ele vai ter que experimentar. E aí eles respondem o seguinte: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas. Então, se ele fez robô, por exemplo, ele vai escolher a próxima encarnação para reparar aquele roubo, né? As que o levem à expiação das faltas e a progredir mais depressa. Porque nenhum espírito quer fazer uma vida que ele vá progredir devagar, ele quer progredir o mais depressa possível, né? Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, não é? Pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas provas nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, muitas pessoas a gente vê, né, viciadas em qualquer coisa que seja. Então, tá aí, de acordo com a natureza das faltas que a gente faz, a gente escolhe a expiação, né, para progredir mais depressa. Pergunta 265. Havendo espíritos que por provação, né, uma prova, um desafio, escolhem o contato do vício, né, viciados em drogas, né, lícitas ou ilícitas, viciados em jogos, viciados em muitas coisas. Então, havendo espíritos que por provação escolhem contato com o vício, outros não haverá que o busquem por simpatia, né, porque eles gostam, e pelo desejo de viverem num meio conforme a seus gostos, né, viver no meio que ele gosta de viver ali entre os viciados, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais, para poder voltar, né, tudo que eles gostam de fazer. E aí eles respondem o seguinte: sim, há sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Essa prova que virá vai durar mais tempo para esse tipo de espíritos. Cedo ou tarde compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhe acarretou deploráveis consequências, né? Que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno, mas não é eterno. E Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio lhes seja concedido resgatá-la, repará-la, mediante provas úteis. Pergunta 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Então o espírito vai lá e tem que escolher uma prova. Eu quero essa aqui que é mais fácil. E aí eles respondem o seguinte: pode parecer-vos a vós que é sim, assim, mas ao espírito, não. O espírito não escolhe as provas menos dolorosas. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. E aí Kardec diz o seguinte: sob a influência das ideias carnais, o homem, na Terra, só vê das provas o lado penoso. Então a gente aqui só vê as coisas ruins, a gente não consegue ver as coisas boas das dificuldades. Tal a razão que lhe parece natural, tal a razão de lhe parecer natural, sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Né? Então, do nosso ponto de vista, parece que a gente escolhe, né? A gente escolheria tudo que seria maravilhoso, né? Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever. E desde logo, nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito difícil, muito rude, e, conseguintemente, uma angustiada existência na esperança de alcançar depressa um estado melhor.
Como o doente, por exemplo, escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Tipo assim, ai, ó, esse me cura, então dá logo o que tiver que ser que eu quero me curar, não é? Aquele que tenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida, não é? Ele vai para um país assim que nunca ninguém entrou. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe o que espera a glória se lograr o bom êxito. Assim como, né, como é que é? Foi Américo Vespúcio, não? Foi Cristóvão Colombo, né? Cristóvão Colombo saiu pelos mares bravios sem saber o que ele ia encontrar. Ele vai e dá lá, encontra um continente todo desbravado, e aquilo ali foi perigosíssimo, mas ele ia dar, depois ia ter o nome dele na história, né? Então ele não está nem aí para os perigos. A pessoa que quer um progresso, né, que deseja o bem, ele não está nem aí para o mal que ele precisa enfrentar. Bom, a doutrina da liberdade, que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer, deixa de parecer singular. Então, tudo isso que a gente sofre não fica mais uma coisa assim que a gente imagina, olha, eu preferia ter uma vida muito fácil a ter uma vida muito difícil. Não, você escolheu realmente ter a vida mais difícil possível que você poderia aguentar para fazer essa prova na vida terrena. Então, a doutrina da liberdade que temos de escolher, essa liberdade seria o livre-arbítrio, a doutrina dessa liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devemos sofrer, deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, né, uma vez que a gente desencarna, apreciam as coisas de modo totalmente diferente, de modo diverso da nossa maneira de apreciá-las. Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Então, tudo aquilo que as pessoas encarnadas dão valor, os espíritos não dão. Após cada existência, esses espíritos veem o passo que deram, né? Eles veem como eles progrediram e compreendem o que ainda falta, que ainda lhes falta impureza para atingirem aquela meta. Daí o se submeterem voluntariamente, de própria vontade, a todas as vicissitudes da vida corpórea, todos os problemas da vida no corpo, da vida material, solicitando, pedindo as que possam fazer que a alcancem mais presto, mais rápido, né? Pedindo o que possa fazer com que eles não precisem mais voltar para essa vida corporal. Não há, pois, motivo de espanto, de susto, no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Geralmente ele escolhe a mais penosa. Não lhe é possível, no estado de imperfeição, não é? Quando um espírito é imperfeito, não é possível para ele, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Então, ele não pode ficar sem amarguras na vida, porque ele precisa progredir. E essas amarguras são desafios, são testes. O espírito percebe, precisamente para chegar a fruí-la, para chegar como é que a gente fala? Aproveitar essa vida, é que trata de se melhorar. Então, ele percebe o que ele precisa e, para usufruir dessa vida melhor, ele vai tentar progredir. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais. Então, a gente vê muito, todos os dias, esses exemplos. Que faz o homem que passa uma parte de sua vida, por exemplo, a trabalhar sem trégua, sem descanso, para reunir todos aqueles haveres, todos aqueles tesouros, né, que lhe assegurem o bem-estar. O que faz uma pessoa que faz isso? Se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista melhor futuro. Né? A gente não trabalha para ter um futuro melhor? O militar, por exemplo. O militar que se oferece para uma missão perigosa. O navegante que afronta não menores perigos por amor da ciência ou no seu próprio interesse.
que fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias, de que lhes advirão honras e proveito, se não sucumbirem, não é? Eles podem sucumbir também. Aqui se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória, né? Muitas pessoas vão para guerras, vão para descobertas, entram no meio da floresta, da selva, e vão procurar o que pode pô-los em perigo para achar um tesouro, né? E os concursos não são também todos provas voluntárias, aqui os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram, né? A gente presta concurso, não sabe se a gente vai passar no concurso ou não, mas a gente vai e se sujeita e luta e trabalha até a gente alcançar a meta. Ninguém galga qualquer posição, ninguém alcança nenhuma posição nas ciências, nas artes, na indústria, se não passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual, é exatamente igual. Nela se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Então, o que acontece aqui embaixo, acontece lá em cima também. Ora, se na vida terrena muitas vezes nós escolhemos duras provas, muitas coisas difíceis, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito, que enxerga mais longe ainda que o corpo, e para quem a vida corporal é apenas incidente, de curta duração? Por que o espírito não escolheria uma existência difícil, uma existência árdua, laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos, que, a quem os interroga sobre isso, respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. O viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro, não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume, ao estágio mais alto da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo. Vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina, então, os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual o viajante no sopé da montanha, desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que sucumbiu à crista da serrania. Como aquele que subiu a crista, subiu até o topo da serra, o topo da montanha, né? O espírito ele tem essa visão panorâmica. Para o viajor, para quem viaja, no termo da sua jornada, no final do seu caminho, está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que, na erraticidade, depois de desencarnar, eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha, né, da próxima vida. Na vida corporal, se nos oferece um exemplo desse fato, qual é o exemplo que a gente pode tirar da vida física? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual, afinal, nos decidimos, certos de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? A gente fica um tempão procurando o que a gente precisa fazer, não é? Se numa o nosso intento se malogra, se numa a gente não é feliz, recorremos à outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar, em pensar do que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito, as diversas existências corporais, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória, passageira. Pergunta seguinte, 267. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Então, ele pode fazer isso quando ele está encarnado, quando ele está num corpo? A resposta é a seguinte: o desejo que então alimenta, né, ele tem um desejo, esse desejo pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime, do que ele tem à vontade. Qual é a intenção dele?
Dá-se, porém, que como espírito livre, desencarnado, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material, mesmo na vida física. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Por isso que mesmo durante a vida física a gente tem momentos que nosso espírito pode sair do corpo. Por exemplo, quando a gente dorme, não é? Esse é um exemplo. Bom, pergunta que vem em seguir. Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Resposta: indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Então, o espírito deseja as grandezas e as riquezas para conhecer os problemas ou as dificuldades, os desafios que vêm através dessas duas situações, né? Do poder e ser rico. Então, não é como expiação que as pessoas desejam isso. É para ser mesmo uma prova, não é? Pergunta 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, né? Ser puro, tem o espírito que passar constantemente por provas? Ele precisa passar por isso o tempo inteiro para chegar na pureza perfeita? E aí, a resposta é sim, mas que não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. A gente só considera isso na fase da matéria, entretanto não é bem assim. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, né, nada difíceis, cuja satisfação lhe auxilia ao aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Pergunta 269. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Então, imagina, ele escolhe uma prova e pensa assim, nossa, me enganei, não era essa prova que eu precisava. E aí, eles respondem o seguinte, pode escolher uma prova que esteja acima de suas forças e sucumbir e perder nela, né? Ele não conseguir passar. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, que não tenha proveito nenhum, como sucederá se buscar vida ociosa e vida inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Pergunta 270. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas, né? O dom que a pessoa tem de fazer alguma coisa e a vontade que sentem de seguir uma carreira, de preferência a outra. Então, imagina, ela tem vocação para uma coisa, mas e a vontade de seguir. Ao invés de fazer isso, eu faço aquilo, né? Os espíritos respondem o seguinte: parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Né? A questão aqui é a vocação, né? Seria o que ele já fez em vidas passadas, então ele já vem nessa vida com aquela vocação. Né? Agora, seguir uma carreira de preferência a outra seria a escolha mesmo, a escolha de uma prova, né? Pergunta 271. Estudando na erraticidade, fora do corpo, né, desencarnado, as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais? Como é que ele vai conseguir progredir nascendo entre tribos, né, tão rudes, né? Tribos que ainda se comem uns aos outros. Aí a resposta é a seguinte: entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais ou ainda inferiores aos destes. Então podem nascer espíritos ainda mais inferiores aos próprios espíritos dos canibais dentro de uma tribo de canibais. E aí
Kardec diz o seguinte: sabemos que os nossos antropófagos ou canibais não se acham no último grau da escala espiritual e que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra, não tem nada comparado na Terra. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podem pôr mais alto suas vistas, né, os olhos, porque a sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança, ele avança devagarinho. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie, e é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria dessas milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Porque os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? Pergunta 272. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? E os espíritos respondem: pode. Alguns há que se extraviam, né, que mudam de curso por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. E aí, Kardec diz o seguinte: tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e com isso talvez até ganhem. Pergunta 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? E a resposta é a seguinte: é possível, mas depende do gênero da expiação, do tipo da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para seus escravos, por exemplo, poderá por sua vez tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Uma pessoa que em certa época exerceu o mando, foi chefe, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha, se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Ok, gente? Bom, ficamos por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, dá a sua curtida no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber notificações. Comente se tiver perguntas. A sua pergunta pode ser a nossa, pode ser dos nossos amigos. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.